Oi, pessoal, vamos então dar continuidade aqui, nosso bloco 2, tá certo? Para essa super revisão para o 36º exame, portanto, aí da OAB. Vamos lá então, tema 3, que a gente estava começando a falar, a audiência de conciliação e mediação aqui com o artigo 334 do CPC, tá? É outro assunto também que vem caindo com muita incidência aí na sua prova de OAB. Então, nós temos aqui o 334 que diz o seguinte: se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não, os requisitos que lá do 319, que a gente já trabalhou aqui no nosso bloco 1, e não for o caso de improcedência liminar do pedido, lá do 332, que a gente também já trabalhou, o juiz vai designar a audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Então, o que a prova faz? Costuma trocar esses prazos, tá? Bota 20 dias e depois 30 dias. Então, veja, não é questão também de ser antes ou depois, né? Tem que saber qual o prazo de 30 dias é para quê. Então, ele deve ser designada essa audiência com antecedência mínima de 30 dias, então tem que ter uma antecedência de 30 dias para a designação da audiência, e o réu deve ser citado com pelo menos 20 dias desses 30 dias de antecedência, tá? Então, cuidado aí para você não trocar essas datas, porque a banca gosta de fazer isso. Parágrafo 1º. O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições da Lei de Organização Judiciária. Parágrafo 2º. Pode haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes. Parágrafo 3º. A intimação do autor para audiência será feita na pessoa de seu advogado. Para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. Parágrafo 4º. A audiência não será realizada. Aí o caso de não ocorrer. Quando é que não ocorre a audiência de conciliação ou de mediação? Se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Então, não vai ocorrer. Se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Inciso 2º, quando não se admitir a autocomposição, ou seja, a transação, o acordo, né? Quando se tratar, por exemplo, de direitos indisponíveis, aí não tem a possibilidade de realizar acordo. Parágrafo 5º. O autor deve indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição e o réu deve fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência, contados da data da audiência. Parágrafo 6º. Havendo litisconsórcio, ou seja, aquela pluralidade de sujeitos, seja de autor, seja de réu ou de ambos, né? Então, havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes, não por apenas algum deles, não por todos. Parágrafo 7º. A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei. Parágrafo 8º. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Olha, pode ser muita coisa, viu? 2% do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Parágrafo 9º. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, tá? Não pode estar lá sozinho, então, para audiência de conciliação ou de mediação. Parágrafo 10. A parte poderá constituir representante por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir. Parágrafo 11. A autocomposição será reduzida a termo e homologada por sentença, ou seja, mesmo que seja de forma oral na audiência, tem que ser reduzida a termo, tem que ser escrita, tá? E homologada para sentença. Parágrafo 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte, beleza? Esse artigo 334, a gente vai fazer a correspondência dele com o artigo 65, parágrafo 2º e parágrafo 3º, tá?
que vem aqui trazendo o conceito do conciliador e do mediador, que é para você não errar, tá? A FGV gosta dessa literalidade do parágrafo 2º e do parágrafo 3º. Então, nós temos aqui, o caput nem interessa. Parágrafo 2º. O conciliador que atuará preferencialmente em casos em que não houver vínculo anterior entre as partes. Já sublinho isso daí. Pode sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Parágrafo 3º. O mediador que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior. Então, sublinha isso aí, compara com o parágrafo 3º, para você não errar, tá? Pode sugerir soluções, auxiliará os interessados, né? Enquanto o outro pode sugerir soluções, aqui o mediador vai auxiliar aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Beleza? Então, parágrafo 2º e parágrafo 3º fica aí de dica para vocês. Além da leitura, aí, claro, do 334, tá certo? O parágrafo não, gente. Eita, calma. Nem parece que a gente começou um bloco novo agora, porque é tanta informação e eu quero passar tudo para vocês vocês gabaritem aí, portanto, essa matéria na sua prova que está chegando. Tema 4 que a gente selecionou aqui é o tema da competência. Também um tema que vem caindo com muita frequência na sua prova. Está aqui dentro dos artigos 42 e seguintes, tá certo? Dentro de competência, vocês precisam saber, né? Claro, conceito. Dentro aí a diferenciação de jurisdição e competência, né? Então, veja, a jurisdição é aquela função do Estado que tem atributo de soberania, de poder do Estado, né? Para resolver conflitos. E aí, portanto, é necessário uma divisão, né, dessa atribuição de poderes, que é a chamada competência. Né? A competência, portanto, ela é a organização, ela é divisão de trabalho, do trabalho do poder judiciário. Né? A jurisdição, ela é una, ela é exercida sobre toda a sociedade, mas ela precisa ser organizada, precisa ser dividida. Então, precisa ter ali a competência, né? Para ver quem é competente para julgar o que. Então, é a divisão, é a organização de trabalho do poder judiciário, tá certo? Dentro aqui do assunto competência, nós temos a competência relativa, a competência absoluta. A relativa é aquela que pode ser alterada, pode ser modificada, né? Que ocorre aí em razão do território e em razão do valor. E a competência absoluta é aquela inderrogável, aquela que não pode ser alterada, que ocorre, portanto, em função da matéria, da pessoa e do critério funcional, da função, tá certo? Essas não podem ser alteradas. E aí, uma vez que se infringe as regras de competência absoluta, nós temos um vício insanável, que é gerador de nulidade absoluta, tá? Que não se opera, portanto, a preclusão. Já quando a gente fala da competência relativa, se tratar de um vício na competência relativa, uma vez infringida essa regra, está-se diante de uma nulidade relativa, ou também chamada de anulabilidade, tá certo? Que não pode ser conhecida de ofício e vai se sujeitar à preclusão. Então, nós temos aí essa diferenciação da competência relativa para a competência absoluta. Eu mencionei para vocês no bloco 1 que a leitura é indispensável dos artigos 64 e 65 do CPC, tá? Vem aqui comigo aqui para o 64 e para o 65. Você não pode ir para a sua prova sem ler esses dois artigos. 64 e o 65, que trata aqui da questão da incompetência, né? A incompetência, seja ela absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. Então, veja, qual é o momento oportuno? Questão preliminar de contestação. Preliminar de contestação. Parágrafo 1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Parágrafo 2º. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Parágrafo 3º. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos são remetidos ao juízo competente. Parágrafo 4º. Salvo a decisão judicial em sentido contrário,
conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, tá certo? Então, veja, se conserva, tá? Ainda que prolatada, né, por juízo incompetente. Ela vai se conservar os efeitos daquela decisão até que outra seja prolatada pelo juízo competente, tá? Artigo 65, prorrogar-se-á a competência relativa. Então, a competência relativa se prorroga, né, se o réu não alegar incompetência em preliminar de contestação. Então, esses dois artigos, eles são importantes. Mas também é importante, né, aqui o artigo 42, 43, principalmente o que vem caindo muito, que é o 48. 42 diz o seguinte, né, as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência. Então, é o princípio da competência. O juiz, ele se dá por competente ou por incompetente, ressalvado as partes do direito de instituir juízo arbitral. Aí já pode escolher também pela arbitragem, né? Pelo procedimento da arbitragem, se tem um árbitro. Artigo 43, que é o princípio da perpetuatio jurisdictionis. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição. Veja, já vi caindo, né, que a competência ela é determinada no momento do protocolo. Não existe, hein? É no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas a posteriori. Então, não interessa, a parte se mudou, tem outro domicílio. Não. Começou ali, naquele juízo, vai terminar ali. O princípio da perpetuatio jurisdição. A jurisdição ela se perpetua, tá certo? Então, 43 também é importante. O 48, que vem caindo muito aí nas provas de OAB, né, que exige o conhecimento, o foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário. Então, é o foro de domicílio do autor da herança, né? Então, é competente para inventário, partilha, arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente o foro da situação dos bens imóveis, havendo bens imóveis em foros diferentes qualquer destes, e não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Gente, eu estou fazendo aqui uma leitura dinâmica dos artigos que mais caem, mas, por favor, deem atenção à leitura desses artigos, porque a prova ela traz problemas, né? Jogam lá várias localidades, vários domicílios, e aí você precisa saber aqui a literalidade da norma para poder aplicar no problema que vai aparecer na sua prova, tá certo? Então, o artigo 48 é um artigo importante. Outro artigo importante que você vai ler aí também na sua véspera de prova é o artigo 53, que é uma professora, é muito grande, mas quando o artigo é grande desse jeito e fácil de mentalizar, né, de decorar, aí a banca gosta porque ela faz o quê? Ela troca as assertivas ali, troca a linha A do 53 pela linha B, tá certo? Troca uma letrinha só para que você erre a questão. E aí, quando você dá atenção a essa leitura, você não erra a questão. Tá? Então, 48 é importante, o 53 também. É competente o foro. Aí vem lá. Para ação de divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução de união estável. A, de domicílio do guardião do filho incapaz. B, do último domicílio do casal, caso não seja filho incapaz. C, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. E aí por aí vai. Façam essa leitura com atenção para que vocês não errem aí, portanto, a questão, tá certo? Bom, então esses são os principais artigos aí do assunto competência. Leiam, por fim, o artigo 54, o 54 e o 55 do CPC, beleza? Além, claro, do 64 e do 65, com a máxima atenção possível do mundo, ok? Bom, tema 5, já para a gente se encaminhando aqui para a reta final, é um tema também de grande incidência, que são as tutelas provisórias. Está aqui a partir do 294 do CPC, mas a observação que eu tenho a fazer a você e para vocês é o seguinte:
Tutelas provisórias é o gênero, em que as espécies são tutela de urgência e tutela de evidência, tá? Não existe tutela de emergência, já vi caindo isso em prova, até concurso para juiz, não existe tutela de emergência. Se cair emergência, chama o SAMU, que você já vai acertar a questão aí para você já sair feliz aí no caminhãozinho da ambulância, beleza? Então, veja, tutela de urgência e tutela de evidência. A diferenciação principal da tutela provisória para uma tutela definitiva, né, é que a tutela definitiva ela faz coisa julgada, ela é baseada, né, em todo o processo de conhecimento, em todo o processo, ela segue ali, portanto, as regras processuais, respeitando todas as fases, fase instrutória, fase probatória, que é a fase probatória, fase saneadora, fase decisória. Então, segue o ritmo, o curso normal do processo. A tutela provisória não, ela come essas regras aí todas processuais, justamente porque ou ela é de urgência ou ela é de evidência, que são as suas espécies, né? Então, a tutela provisória ela é baseada em cognição sumária, que é aquela cognição precária, né? Enquanto a tutela definitiva ela é baseada em cognição exauriente, tá certo? Ela exaure todas as fases do processo. A tutela provisória não, ela é baseada com dados precários, tá certo? E pode ser revogada a qualquer momento, né? Então veja, nós temos as espécies urgência e evidência. E aí como é que a sua banca, professora, cobra, né? Como é que a banca cobra isso? Cobra justamente a diferenciação entre tutela de urgência e a tutela da evidência, para fazer você errar, confundir uma tutela com a outra, tá certo? A tutela de urgência, ela só tem aqui 2 requisitos, que está aqui no artigo 300 do CPC. O 300 diz o seguinte: a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. Então, são 2 requisitos, né? Probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, a gente está falando aqui de fumaça do bom direito, de fomos boniuri, e periculo in mora, né? O risco ao resultado útil do processo. São 2 requisitos para a tutela de urgência, artigo 300. Tá? A gente ainda vai trabalhar aqui algumas observações, mas vamos pular para a diferenciação para a tutela de evidência, que é o que mais cai. O 311 cai com muita frequência. Vai cair de novo? Com certeza, com certeza. 311 diz o seguinte, né, com aquele com certeza que a gente quer que caia, né? Porque aí você já não vai errar, vai acertar, vai gabaritar a questão. Então, a tutela de evidência, da evidência aqui do 311, são 4 requisitos, enquanto a de urgência são 2. E aí o caput do 311, ele já diz o seguinte: a tutela da evidência concedida, né, independentemente de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ou seja, não há que se confundir com os requisitos da tutela de urgência. O próprio caput do 311 já te diz isso, tá? Então, 4 requisitos da tutela da evidência. O primeiro, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. 2, que esse é o que mais cai, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Quer dizer, está tão evidente que basta que as alegações sejam comprovadas apenas documentalmente, tá? 3. Se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito. Então, aqui no inciso 3º, nós temos um requisito bem específico, pedido reipersecutório, né? Se ocorrer em contrato de depósito. Então, algo muito específico, que é contrato de depósito. Caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. E 4, a petição inicial for instruída com uma prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova cabal, prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, está ali na cara, está evidente, né, aquela prova documental. Então, vejam, são 4 hipóteses que não tem absolutamente como a pessoa confundir com a tutela de urgência, que diz lá o perigo da demora, o resultado ao risco, né, o risco ao resultado útil do processo.
é a demonstração do perigo, a probabilidade do direito, quer dizer, não tem nada a ver aqui com a tutela da evidência. Então não confundam, não errem, porque vai cair na tua prova, tutela de evidência ou tutela de urgência, vai cair, tá certo? Observações aqui que eu quero fazer ainda da tutela de urgência. Na tutela de urgência, nós temos aqui os 3 parágrafos do 300 que são importantes. O parágrafo primeiro traz a possibilidade de exigir caução, tá? Então, o parágrafo primeiro diz o seguinte: para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, veja, o juiz pode, não é o juiz deve, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória, ou seja, caução real, aquela que vai recair sobre bens móveis ou bens imóveis, né? Ou fidejussória, aquela que vai recair sobre a pessoa, né? Exemplo, é um fiador, idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada. Então, essa caução não é obrigatória, ela pode ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Parágrafo 2º, a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Parágrafo 3º, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida, é uma hipótese de não será concedida, de não vai ocorrer quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O que é isso? Né? Então, o juiz ele não pode conceder uma tutela em caráter urgente, né? Ou seja, baseada em fatos precários ali, né? Não vai seguir o curso do processo, num conhecimento raso, né? Com informações rasas, de algo que não pode ser revertido, como, por exemplo, ele manda demolir um prédio em caráter provisório de urgência. Veja, se depois não era para ter mandado demolir aquele prédio, como é que faz? Aquilo ali não volta ao seu status quo antes. Então, quando houver o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o juiz não pode conceder aí a tutela de urgência, tá certo? O artigo 301 trata das tutelas cautelares inominadas, né, nominadas e inominadas. Então, tutelas cautelares que não acabaram, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens. Então, essas são as cautelares nominadas. Aí vem a inominada, né? E qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito, né? Ou seja, quais são essas outras medidas? Não sei. Então, nós temos aí a figura da cautelar inominada, beleza? O 302, última observação aqui, que traz aqui a questão da responsabilidade objetiva da tutela provisória de urgência, né, que diz já o seguinte: independente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. 1. Se a sentença lhe for desfavorável, se for obtida liminarmente em tutela de caráter antecedente, se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, e 4. O juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Beleza? Então, aqui responsabilidade objetiva para a tutela de urgência. A tutela da evidência não menciona a questão da responsabilidade, na tutela de evidência só tem um artigo, que é o 311. Mas, por analogia, também entende-se que responde-se aí, tem-se a questão da responsabilidade objetiva também para a tutela de evidência, beleza? Bom, última observação é o 304, parágrafo 6º, que diz o seguinte: eu mencionei a vocês, a tutela definitiva faz coisa julgada, a tutela da evidência faz estabilização dos efeitos da decisão. Então, 304, parágrafo 6º, diz o seguinte: a decisão que concede a tutela não faz coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes nos termos do parágrafo 2º deste artigo. Beleza? Então, aí a gente fecha aí as tutelas provisórias, lembrando que maior incidência nas provas vem sendo a cobrança do artigo 311 do CPC. O último tópico aqui, gente, para a gente fechar aqui essas dicas todas, são os atos processuais. E aí a gente divide aqui entre atos que podem ser das partes, atos que podem ser do juiz, tá? Os atos das partes, nós temos aqui a desistência da ação, tá? Então, quem desiste da ação é o autor,
tá? E aí peço a leitura do 485, tá? Que o autor, o 485, parágrafo 5º, o autor ele pode desistir, pode requerer a desistência até a sentença, tá? No parágrafo 5º do 485. E esse pedido de desistência da ação, ele depende de homologação judicial para produzir efeitos. Aí está na literalidade do artigo 200, parágrafo único, tá certo? Bom, então nós temos como ato das partes a desistência da ação. Também temos a desistência do recurso. A parte pode desistir de recorrer, ela não precisa, não é obrigada a recorrer. Então, a desistência do recurso ela pode ser formulada a qualquer momento. Vejam aí o artigo 998 do CPC. Tá? E a desistência da execução, também a parte pode desistir de executar, né, no todo ou em parte. Então, artigo 775 do CPC. E atos do juiz, que estão lá no artigo 203, que vale a leitura inteira, né? Que tem lá o conceito, portanto, os atos judiciais de sentença, de decisão interlocutória, despachos e os atos meramente ordinatórios. Beleza? Então, esses são os atos do juiz, artigo 203 do CPC. Por fim, a gente termina aqui falando desses 3 princípios: princípio da liberdade das formas, princípio da publicidade e o princípio do autorregramento da vontade, que é o do negócio jurídico processual. Então, o princípio da liberdade das formas, nós temos aí a leitura do artigo 188 do CPC, 188 do CPC. A gente está dentro aqui de atos processuais. Então, 188 diz o seguinte: os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. O princípio da publicidade, ou seja, o processo ele é público, né? Então está aqui no artigo 189, os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça. Então nós temos aqui as 4 exceções, né, que são o segredo de justiça, porque é a exceção. A regra são que os atos processuais eles são públicos. Então quais são as exceções? Em que exige um interesse público ou social, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. 3, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. E 4, que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo, tá certo? E por fim aqui o princípio do autorregramento da vontade, que trata aqui dos negócios jurídicos processuais, que está aqui no artigo 190 do CPC, que diz o seguinte: versando o processo sobre direitos que admitam a autocomposição, ou seja, direitos disponíveis, é lícito, é permitido às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo, tá certo? E aí, com isso, a gente já finaliza aqui esse bloco. Então, esse 190, ele trata do ajuste de vontade das partes, ou seja, as partes elas podem transacionar, podem acordar regras quanto ao procedimento, beleza? Bom, gente, desde já eu agradeço aqui a oportunidade do curso MEG, agradeço aí a atenção de vocês, a dedicação, né, de estudos, que é importante. Tenham calma, tenham paciência, que tudo é uma fase da vida da gente que passa, se Deus quiser, né, e passa rápido e depois dá até saudade. Mentira, não dá saudade não, viu? Peguem a OAB de vocês para que vocês possam exercer essa profissão maravilhosa que é a advocacia ou concurso público depois, né, qualquer outra carreira jurídica, mas é preciso aí, portanto, ter a OAB. Então, desejo uma excelente prova. Se tiver ficado alguma dúvida, me contactem lá, portanto, no Instagram, que eu fico à disposição de vocês. Um forte abraço, um beijo grande e façam aí nessa reta final a leitura desses artigos, porque eu quero muito que vocês gabaritem processo civil. Um beijo grande.